Uma doença que tem mais de um tipo, que pode trazer fome frequente, sede constante, vontade de urinar muitas vezes, perda de peso, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudanças de humor, náusea, vômito, podendo inclusive gerar a perda de algum membro do corpo. O diabetes atinge hoje mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo e é uma das doenças do grupo de risco da pandemia que estamos passando. E é sobre ela que iremos falar hoje. Hospital Mãe de Deus apresenta Hora da Consulta. Olá, bem-vindos ao podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Para falarmos da doença que atinge mais de 13 milhões de pessoas no Brasil, nossa convidada é a endocrinologista do Corpo Clínico do Hospital Mãe de Deus, doutora Elisa Romanho. Muito obrigada pela presença. Para começarmos, doutora, você poderia nos explicar o que é o diabetes e quais os tipos da doença? Olá, Silvana, tudo bem? Tudo Obrigada bem. pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar sobre uma doença que é muito importante, muito prevalente na população, né? Como tu mesma disseste, existem mais de 13 milhões de pessoas no mundo que convivem com a doença e isso equivale em torno de 7% da população, né? E sabemos que esse número cresce cada dia mais. O diabetes mellitus ele é uma doença crônica que é caracterizada por uma elevação da glicose no sangue, que é o que chamamos de hiperglicemia. Ela pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido pelas células beta do pâncreas, e essa insulina ela controla a quantidade da glicose no sangue. Quando a pessoa tem diabetes, no entanto, então o organismo não fabrica a insulina e não consegue utilizar essa glicose adequadamente. Então o nível de glicose no sangue ele fica bem alto. Muito alto. Se essa glicose no sangue fica alta por um tempo prolongado e não é feito um controle adequado, pode levar a múltiplas complicações a longo prazo. Em relação aos tipos de diabetes, então a grande maioria dos casos é dividida em dois grandes grupos, que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele ocorre em torno de 5 a 10% da população dos pacientes com diabetes. Ele aparece mais na infância ou na adolescência, mas nós sabemos que pode acontecer no adulto também. E essa forma de diabetes é resultado de uma destruição das células beta do pâncreas através de um processo imunológico, ou seja, uma formação de anticorpos contra as células do pâncreas, levando a uma deficiência de insulina e fazendo com que aumente os níveis de glicose no sangue. Já o diabetes tipo 2, ele ocorre na maioria dos casos, 90% dos casos, e a insulina ela é produzida pelo pâncreas, só que ela não consegue, a sua ação nos outros órgãos, no músculo, no fígado, ela é dificultada, e isso caracteriza um quadro de resistência insulínica, aumentando então os níveis de glicose no sangue. Geralmente, esse tipo de diabetes ele tem uma associação muito importante com sobrepeso e obesidade, e ele acomete adultos a partir dos 50 anos. Porém, nos últimos anos, devido à nossa mudança de estilo de vida, sedentarismo, nós estamos vendo esse quadro em adultos jovens e até em crianças. Além desses dois tipos de diabetes, existem outros que não menos importantes, com certeza, né? Que seria então o diabetes gestacional, o diabetes tipo MOD, que é um diabetes genético, um diabetes secundário a doenças pancreáticas, né, doenças do pâncreas, como tumores de pâncreas, pancreatite, né, se alguém já teve pancreatite prévia, também aumenta o risco de ter diabetes no futuro, e outras doenças endócrinas também. E o diabetes secundário ao uso de medicações, que a medicação mais comum é o uso de corticoide prolongado. Então, tu falaste do diabetes tipo 1, que ele pode surgir na infância, né? Mas a pessoa pode ter o diabetes desde o nascimento? Normalmente não, né? O diabetes se desenvolve durante a infância, às vezes pode desenvolver com meses de idade, né? Mas não nasce com diabetes. O diabetes ele tem a questão dos anticorpos, né? Que vão atacando as células beta do pâncreas, e isso vai com o passar do tempo, levando a uma falência da insulina e aumentando os níveis de glicose. Então, isso, na prática, nós vemos que pode acontecer por algum gatilho, como, por exemplo, um quadro viral. Tá certo. E quais são as principais causas do diabetes? Então, os principais fatores de risco, né? Nós chamamos de fatores de risco. Se a pessoa tem na família histórico de diabetes, pai, mãe, tios, avós, né? Se a própria pessoa já tem uma glicose de jejum alterada,
né, pode evoluir para diabetes se não fizer um controle alimentar, controle de peso, atividade física. Os hábitos alimentares, então, né, uma dieta rica em açúcares, rica em carboidratos refinados, né, que são os carboidratos brancos que a gente chama, né, farinha branca, elevando então a um sobrepeso, obesidade, também aumenta o risco de diabetes. O sedentarismo aumenta o risco de diabetes. Mulheres, né, que tiveram diabetes na gestação, aumenta o risco de ter no futuro a doença. Pacientes com síndrome do ovário policístico, que é uma doença metabólica e que gera uma resistência à insulina no sangue, também pode evoluir para diabetes. Uso crônico de medicamentos, como por exemplo corticoide em dose alta, né? E doenças pancreáticas, doenças do pâncreas, né? Então, um tumor no pâncreas ou um episódio de pancreatite prévio. Tá certo. Tu falaste que a mulher que tem diabetes gestacional pode desenvolver depois, então a diabetes gestacional ela dura só no período da gestação. Exatamente, ela dura só no período de gestação, ela pode acontecer desde o primeiro trimestre e a partir do momento em que ocorre o parto, normalmente isso se resolve, né? E aí a gente faz um exame de controle 3 meses depois para avaliar se a pessoa ficou com diabetes, digamos assim. Mas isso pode acontecer em 5 a 10 anos, então não é porque depois do exame seguinte veio normal que não pode mais fazer o acompanhamento. E na gestante, geralmente, o diabetes aparece pela alimentação ou... São vários fatores de risco também, são vários fatores. História familiar, o peso que a gestante estava antes de engravidar, o ganho de peso durante a gestação, né? Se já teve um diabetes gestacional antes, em outra gestação, a idade que a mulher engravida, então acima de 36 anos já aumenta o risco, né? Sedentarismo também. E gestação de gêmeos, né? Gestação gemelar também aumenta o risco de diabetes gestacional. Quais são, então, os tratamentos mais indicados? Eu sei que são diferentes tipos, né? E também são diferentes pessoas. Eu acho que é bem individualizado, né? Para cada pessoa vai ter um tipo de tratamento, né? Mas de uma maneira geral, quando a gente fala, então, de diabetes tipo 1, a primeira coisa, o tratamento do diabetes ele é baseado em 3 fatores. Tratamento medicamentoso, atividade física e dieta, alimentação saudável. Então não adianta a gente dar o melhor tratamento medicamentoso para a pessoa se ela não fizer o resto, né? Isso não vai controlar o diabetes. A parte alimentar, a parte de reeducação alimentar, controle de açúcares, carboidratos e uma atividade física é extremamente importante. Em relação ao tratamento medicamentoso no diabetes tipo 1 é a insulina, o tratamento, né? E no diabetes tipo 2 nós podemos utilizar a insulina, tratamento comprimidos, né? Medicação oral, ou os dois associados. Isso vai depender muito do perfil do paciente. Quais são os fatores de risco, quais são as doenças associadas. E é isso quem vai definir o médico, vai expor ao paciente assim, os possíveis tratamentos para decidirem juntos. Mas quem tem diabetes tipo 1 vai ter que aplicar insulina pro resto da vida. Sim, aplicar insulina pro resto da vida, porque como é uma falência da célula beta do pâncreas, a pessoa não produz insulina. Então ela precisa da insulina. Já o diabetes tipo 2, ele é ocasionado por uma resistência periférica da insulina. Então, tem medicações que atuam em locais diferentes, uma atua mais no músculo, uma mais no fígado, e aí a gente pode associar a insulina ou não. Tá certo. Que é importante que as pessoas que recentemente receberam o diagnóstico da doença saibam para enfrentar da melhor maneira essa nova condição de vida. Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante de abordar, que é o que nós chamamos de educação em diabetes. Então, o paciente tem que conhecer a sua doença. A gente sabe que quando é feito o diagnóstico, é uma fase muito difícil, porque tem que rever toda a vida, né? Então, quanto mais o paciente conhecer e entender sobre a doença que ele tem, as consequências de não ter um controle adequado da doença, melhor vai ser o desfecho. Quanto mais ele conhecer, melhor é o desfecho, menor o controle da glicose que ele vai fazer, menor são os riscos de complicações a longo prazo. Então, assim, não adianta nós oferecermos diversas opções de tratamento e tecnologia se os pacientes não souberem por que elas estão utilizando isso e como utilizar, né? Então, aí que entra também, acho que o papel do médico, né? Na educação em diabetes. Ela não deve ser restrita só aos pacientes. Ela deve começar pelos profissionais da saúde para que estejam preparados para oferecer todo o suporte necessário para o controle da doença do paciente. E é extremamente importante que o paciente aceite a doença,
né, aceite a sua condição e que se torne protagonista do seu tratamento. Porque uma das dificuldades, assim, que eu vejo, né, do tratamento do diabetes, por exemplo, a pessoa que tem uma alimentação ali muito desregulada, né, e daqui a pouco até foi o que ocasionou a doença, né, para ela mudar de vida, assim, não é que nem assim, agora eu vou começar um regime e vou... Não, é uma condição, né, ou tu muda ou tua saúde vai piorar muito, podendo ter consequências graves, né. Então, assim, pra mim, essa é uma das principais dificuldades, né? Como é que tu lida com isso, assim? Isso vai muito, que assim, o paciente recebe o diagnóstico e não é virar uma chavezinha, eu sempre digo isso pra eles, né? Na consulta não é virar uma chave que vai sair daqui fazendo tudo perfeito, impecável, né? Então, isso é um trabalho a longo prazo. Então, ele tem que fazer consultas frequentes no início, tem que ler sobre sua doença, tem que tirar as dúvidas, ele tem que se envolver no tratamento. E aí, com o passar do tempo, ele vai entendendo que um tratamento adequado, um diabetes bem controlado, ele vai se sentir melhor, né? A pessoa, porque a glicose alta, ela gera cansaço, né? Todos os outros aqueles sintomas que nós falamos no início. A partir do momento que começa o tratamento e que ele começa a entender que isso é melhor para ele vai se sentir melhor, vai dormir melhor, vai se alimentar melhor, e ele vai ter mais disposição, vai ter um controle adequado, uma diminuição dos riscos de complicações. Quando a gente fala com alguns pacientes, né, sempre vem a preocupação com a hipoglicemia, né, doutora? Então, poderia explicar pra gente o que é a hipoglicemia? Então, a hipoglicemia, ela é a queda do açúcar no sangue, a queda da glicose. Isso pode acontecer por vários motivos. Então, o uso da insulina, né? Então, assim, um excesso de dose de insulina ou um excesso de medicação oral, dentre as medicações que causem queda de glicose, né? Hipoglicemia. Pular a refeição, né? Então, assim, a pessoa aplicou a insulina, almoçou, daí não esqueceu de comer o lanche da tarde, quando chegar no final da tarde pode gerar hipoglicemia. O que é, então, a hipoglicemia, né? Como é que a gente define isso? O que a pessoa vai sentir? A pessoa pode ter tremor, pode ter suor frio, pode ter visão escura. Ela pode ficar paralisada? Ela pode, inclusive, desmaiar, né? Desmaiar e entrar em coma, se for uma queda de glicose mais grave, né? É importante, então, que as pessoas diabéticas sempre avisem, né, quem costuma conviver com as pessoas para quando tiver esse tipo de crise. Sim, é importante que a família saiba, que, né, as pessoas ao redor saibam, para saber o que fazer, né? E a queda de glicose seria quando tem um teste de glicose abaixo de 70, né? E que poderia causar esses sintomas. A glicose comum fica em... O valor normal da glicose em não diabéticos é até 99, certo? Em quem tem diabetes, o valor de hipoglicemia vai variar um pouquinho, né? Depende se a pessoa é mais idosa, se tem alguma outra doença associada. Então, o alvo da glicose vai variar de paciente para paciente. E a hipoglicemia acontece só com diabéticos? Não, a hipoglicemia pode acontecer em não diabéticos em outras doenças, né? Então, assim, um exemplo clássico é o insulinoma, que é um tumor no pâncreas que gera a produção de insulina e aí faz com que tenham quedas de glicose. E o que se faz quando quem tá junto com alguém diabético, né, ou não diabético, e a pessoa tem uma crise ali de hipoglicemia? Qual é a primeira coisa, assim, que você tem que fazer? Então, o ideal é que se a pessoa está tendo sintomas, né, que meça a glicose, né, que faça o teste de glicose, para ver também se realmente é isso, se é isso que está acontecendo, e ele tem que corrigir com a alimentação. Então, se os sintomas estão muito intensos, pode comer uma colher de mel, né? Ou tomar um suco adoçado, né? Ou uma água com açúcar. Sempre evitar chocolate, porque o chocolate, como ele tem muita gordura, ele demora para subir a glicose. Daí depois faça um pico mais tardio. Uma bebida doce. Bebida doce ou uma colher de mel. Se a glicose não está tão baixa, a pessoa pode antecipar um lanche, né? Comer um sanduíche, tomar um suco, comer uma fruta. Tá certo. Então, nessa pandemia que a gente está vivendo, né, doutora, os diabéticos estão no grupo de risco, certo? Certo. E por que isso acontece? Por que o diabético é grupo de risco? Então, sim, as pessoas que apresentam diabetes, elas fazem parte do grupo de risco para o Covid-19. Quem tem diabetes, eles não têm o maior risco de se contaminar.
né? Mas eles têm um maior risco de complicações pela infecção do Covid-19. Então, nós sabemos que os pacientes com mau controle glicêmico, presença de complicações já do diabetes, né, retinopatia, que é visão, nefropatia, doença vascular periférica, outras doenças associadas ao diabetes, elas têm uma possibilidade de ter piores resultados nesse quadro infeccioso. O risco de complicações na pessoa com diabetes bem controlado, ele é menor, tanto para diabetes tipo 1 ou tipo 2. Então, o que importa, nós sabemos que esse momento agora é muito difícil, né, para todo mundo, e por conta do isolamento social, pode haver um aumento da ingesta alimentar, né, e uma piora da qualidade alimentar também. Então, é importante que nesse período os pacientes façam uma monitorização da glicose, porque as hiperglicemias leves, assim, os valores de glicose em torno de 180, 200, as pessoas às vezes não sentem, não têm sintomas, mas isso gera complicações a longo prazo. Então é bem importante a monitorização e o acompanhamento regular com o médico para evitar as complicações. É mais importante, então, agora nesse momento que a gente está vivendo é ficar em casa, né, e evitar aglomerações, né, enfim, qualquer risco para a saúde. Exatamente, ficar em casa, evitar aglomerações, utilizar a máscara, né, e cuidar de si mesmo, né, que é o que eu sempre falo. E quais são as consequências de um paciente diabético interromper o seu tratamento? Então, além das complicações que podem acontecer a longo prazo, né, então, assim, as lesões microvasculares renais, cardíacas, cerebrais, neuropatia, retinopatia, vasculopatia periférica, que são os alvos, né, que acontecem por uma glicose descompensada a longo prazo, tem as complicações agudas da hiperglicemia, como a cetoacidose e o estado hiperosmolar. Então, abandonar o tratamento pode fazer uma crise de hiperglicemia, gerando, então, uma cetoacidose ou um estado hiperosmolar em alguns casos, né? Esse estado hiperosmolar nós chamamos de coma hiperosmolar, e são emergências que requerem internação hospitalar e um tratamento imediato, porque senão a pessoa corre risco de vida. Quando a gente fala em hiperglicemia, a gente está falando de uma elevação muito alta da glicose. Tá certo, e principalmente agora nesse período, então, que a gente fala, né, que o isolamento social é importante, porém interromper o tratamento pode ter consequência muito grave aí para a saúde, né? Exatamente, então, tanto a curto prazo como a longo prazo. Hora da prescrição. Para a prevenção do diabetes, vou pedir para a doutora Elisa indicar um exercício, um hábito ou outra iniciativa que possa ajudar quem está nos ouvindo. Então, a melhor palavra para definir isso seria o autocuidado. Então, na correria do dia a dia, às vezes nós acabamos não refletindo como nós tratamos a nós mesmos, como estamos, né? Então, acho que seria importante que as pessoas fizessem uma reflexão de como estão os seus hábitos de vida, né? Como está a prática de exercício físico, a qualidade da alimentação, se está dormindo bem, se o tempo de sono também está adequado. Então, assim, com essas dicas tão importantes, nós encerramos mais uma edição do podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Acompanhem nas nossas redes sociais e fiquem atentos para o próximo programa. Lembrando que dúvidas, críticas e sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas para o horadaconssulta@mãededeus.com.br. Agradecemos mais uma vez a doutora Elisa e até o próximo episódio. Você ouviu Hora da Consulta, oferecido por Hospital Mãe de Deus.